Bom dia a todos que estão acompanhando. Que Deus esteja abençoando a vida do querido irmão, querido telespectador que está nos acompanhando nesta live. Para mim é uma grande alegria poder estar neste momento ensinando um pouco da palavra de Deus para vocês. E esta manhã a gente vai aprender a respeito de Deus. O que a Bíblia nos fala sobre Deus? As pessoas têm diversas definições a respeito de Deus. As pessoas criam muitas vezes deuses próprios, que são muito longe do que a Bíblia ensina sobre Deus. Frequentemente as pessoas dizem, eu tenho meu Deus, mas esse Deus é muito diferente do que a Bíblia afirma ser Deus. Então nesta manhã a gente vai aprender o que a Bíblia nos diz sobre Deus. Todo cristão, mesmo que não tenha parado ainda para refletir muito a respeito disso, tem alguma definição sobre Deus, quem Deus é e como Deus age neste mundo. Deus é tão importante e tão fundamental, e é tão fundamental entendermos este Deus que é necessário de compreendermos Ele de forma parcial, para compreendermos o mundo que nos cerca. É o que chamamos de cosmovisão cristã. O que é isso? É a visão de mundo que o cristianismo tem. É como enxergamos o mundo a partir do entendimento que temos de Deus, a partir do entendimento que temos da Bíblia. Então por isso é importante estudar Deus, porque além de conhecermos o Deus que cremos, temos a visão correta de mundo, conforme Deus nos revelou em sua palavra. Deus, Ele está além da compreensão humana. Nós não conseguimos entendê-lo de forma plena e completa. Ele é supra-racional, Ele está acima da racionalidade, Ele estende o limite da nossa racionalidade humana. Mas isso não quer dizer que Deus nos revelou para nós. Isso não quer dizer que não há definições básicas que temos sobre Deus. Definições que a Bíblia nos traz. Não podemos colocar Deus dentro de caixas, dizer que Deus tem que agir dessa, daquela maneira, porque queremos isso. Mas nós podemos ter algumas definições de Deus a partir da Bíblia. E vamos ver isto esta manhã. Uma definição de Deus que eu gosto, ela foi dada pelo teólogo Langston, teólogo que deu aula no Seminário Batista do Sul, aqui no Brasil. Ele dá a seguinte definição: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Essa é uma das definições plausíveis que podemos dar de Deus, porque a Bíblia nos revela essas características em Deus. E a partir dessa definição, a partir das Sagradas Escrituras, vamos nesta manhã estudar quem é Deus. Vamos primeiramente ver a respeito da natureza de Deus. A Bíblia nos revela que Deus é Espírito e é o Espírito pessoal, ou seja, Ele é pessoa e se relaciona com a gente. Lá em João 4:24 diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E João, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:30, diz para não entristecermos o Espírito de Deus. Ou seja, Deus é uma pessoa, Ele tem sentimentos, como a tristeza. Lá em João 3,16 nós vemos o amor de Deus pelo mundo. E sendo Espírito, Deus não tem corpo, não tem substância material, e não está limitado a espaços físicos ou ao nosso tempo. Ele transcende isso. Deus está presente em todo lugar, em todo tempo. Lá em Hebreus 12:9, a gente lê o seguinte: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam
e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Ou seja, a gente vê aqui que Deus é espírito, Ele não é igual aos pais humanos, Ele não tem as mesmas limitações que o ser humano tem. Em 1 Timóteo 1,17, a gente lê o seguinte: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Que definição maravilhosa de Deus nós temos aqui. Rei eterno, imortal, invisível, nosso único Deus. Então a gente verifica que a natureza de Deus é o espírito pessoal, ele não está limitado a limitações que nós possuímos, limitações humanas, e transcende a essa limitação. Outra característica de Deus que a gente pode estudar é o caráter dele. A gente vê em Lucas 18, 19, que Deus é perfeitamente bom. Diz assim esse texto: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Ou seja, Deus, Ele é bom, perfeitamente bom. Lá em Gênesis 1:31, a gente vê que além de Deus ser bom, a sua criação também é boa. Gênesis 1:31 diz o seguinte: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Depois que Deus criou todas as coisas, Ele viu que a sua criação era boa. Então temos um Deus bom que criou coisas boas. Então o caráter de Deus nos revela um Deus bom e também nos revela um Deus santo. A gente verifica isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 16, que diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, Deus, Ele é santo. E Ele exige de nós também santidade. Então devemos buscar ter uma vida íntegra, reta, perante Deus, ter uma vida santa, porque Ele nos pede, assim como Ele é santo, devemos ser santos. Lá em Isaías 6:3, a gente lê assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a gente vê que Deus é bom, santo, e a gente vê que também Deus é justo. Em Deuteronômio 32:4, a gente lê o seguinte: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Ou seja, Deus é bom, santo, justo. Deus é amor também, como a gente vê em João 3,16. O que acontece muitas vezes é que as pessoas querem pegar apenas uma característica de Deus e destacá-la em detrimento a outras. Muitas vezes as pessoas pegam somente o amor e a bondade de Deus, esquece que Deus é santo e justo. Então acham que podem viver uma vida de pecado, acham que podem viver a vida como quiser. Mas Deus é perfeito em todos os seus atributos, em toda a sua essência e caráter. Então, se Deus é santo e justo, Ele tem que se irar contra o pecado. Se Deus se ira contra o pecado, nós não devemos praticar o pecado. Quando nós pecamos, nós estamos indo contra a justiça de Deus, estamos indo contra a santidade de Deus. Então devemos ter em mente o caráter de Deus, que Ele é amor sim, Ele é bondade sim, mas também é santo e justo, e por isso devemos viver conforme a Bíblia nos revelou, viver de forma santa. A Bíblia também nos revela a relação de Deus com o universo, com a sua criação. A gente vê na Bíblia que Deus cria, Deus sustenta, Deus dirige tudo. Que se não fosse por Deus,
nós nem existiríamos, tampouco sobreviveríamos. A gente vê lá em Gênesis 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Se a gente for prosseguindo lendo Gênesis 1, a gente vê a criação completa do nosso Deus. Em Mateus 6,31, a gente vê que Deus sustenta todas as coisas. Deus não apenas criou, mas Ele interage conosco, Ele é ativo no mundo, Ele sustenta a nossa vida. Em Mateus 6,31 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. O que a gente vê nesses versículos, nesse contexto aqui? Que Deus cuida de nós, que Deus nos sustenta, Deus sabe as nossas necessidades, então Ele está conosco, que não devemos ter preocupações, o que comeremos, o que vestiremos, ou preocupações dia a dia. Devemos lançar a nossa ansiedade em Deus. Atos 17:25 diz assim, a respeito de Deus: que Deus nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, nós respiramos por causa de Deus, nós vivemos por causa de Deus. Devemos glorificar a esse Deus que cuida de cada um que está agora assistindo essa live. Glorifique, louve a Deus, porque Deus tem cuidado de ti. A gente também vê na Bíblia que Deus é Deus de perto, e Deus também é Deus de longe. Existe uma música bastante conhecida que fala que Deus é Deus de perto e não de longe. Até pode-se entender essa música no sentido poético, que Deus está junto conosco, que Deus não nos abandona. Mas, teologicamente falando, a Bíblia nos revela um Deus de perto como um Deus de longe. Como a gente vai ler lá em Jeremias 23. O que isso quer dizer? Que Deus está presente, ativo na sua criação. Ele não nos abandonou. E também ao mesmo tempo quer dizer que Deus transcende a sua criação. Deus é um Deus independente, Ele não está preso a nós e não depende de nós. Deus está além de nós. Como nós verificaremos isso? Na teologia se chama imanência e transcendência de Deus, que é um Deus presente, imanente, e Deus também que está além. Ele transcende as limitações humanas, transcende o nosso tempo, a física, a ciência de forma geral. Então, falando sobre a imanência de Deus, por imanência nós referimos a presença e a atividade de Deus na natureza em geral, na natureza humana e na história que se desenvolveu. E entre as referências bíblicas que falam a respeito da imanência, da presença de Deus, a gente pode ler Jeremias 23, 24. Jeremias capítulo 23, verso 23 e 24, que diz assim: sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ou seja, Deus está conosco, mas Ele também está além de nós. Ele está em todo lugar, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. E por transcendência, queremos dizer que Deus é distinto. Deus é independente da natureza e da humanidade. Deus não está preso à sua criação. Ele também é superior à criação em diversas formas. Deus é soberano, Ele é incomparável, é o único Deus. Muitas passagens bíblicas também nos ensinam o conceito de transcendência do nosso Deus. Eu vou ler aqui Isaías 55, de 8 a 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra,
assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Deus é muito superior a nós. Deus está além da nossa compreensão. Nós compreendemos Deus em parte através do que a Bíblia nos revelou. Isso é suficiente para sermos salvos. Isso é suficiente para conhecermos Deus. É suficiente para termos comunhão com Ele e com os outros. Mas plenamente Deus, nós somos limitados. E não conseguiremos compreender Deus de forma plena e completa. Em João 8, 23, Jesus traça um contraste entre si e os seus ouvintes. Ele diz assim: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. O que está dizendo? Ele não veio daqui. Deus é eterno. Jesus Cristo é igual a Deus Pai. Ele transcende essa realidade. E Isaías 57, 15, a gente vê assim: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha só que versos maravilhosos. Ele diz ao mesmo tempo que Deus é alto e sublime, mas ao mesmo tempo ele diz que se preocupa conosco. E se preocupa com o abatido de espírito. Ele está conosco, agindo em nossas vidas. Então é Deus de perto, um Deus imanente, e um Deus de longe também, Deus transcendente, Deus que preenche todo o lugar, todo o espaço. Outra característica a respeito de Deus que podemos aprender nesta manhã é a respeito da triunidade de Deus, que seria o quê? A Trindade. Essa é uma questão fundamental das Escrituras. É a essência do cristianismo, entender que Deus, Ele é triuno, entendemos que Deus é a Trindade. A Bíblia nos ensina que Deus é um único Deus e ao mesmo tempo Ele é três pessoas. É importante destacar que não temos três deuses distintos, como se nós crêssemos em três deuses diferentes. Nós temos um único Deus e cremos no único Deus que se revelou, que se manifestou e se manifesta em três pessoas distintas. A Trindade, apesar de ser uma doutrina fundamental das Escrituras, ela é uma das mais difíceis compreensões. A Bíblia, ela não utiliza a palavra Trindade. Você pode ler Gênesis 1 até Apocalipse 22, que não vai encontrar a palavra Trindade, mas ela nos ensina que a Trindade é uma verdade. Então, nós podemos ter certeza nisso. E uma das dificuldades que nos traz para a compreensão da Trindade é que não temos nenhum paralelo na natureza igual à Trindade. Muitas vezes as pessoas tentam fazer analogias com a água, o vapor e o gelo, analogias que têm relação com o ovo, ou com o próprio dedo do ser humano, para explicar a Trindade. De certa forma, até pode se explicar, mas isso é limitar demais Deus, e pode também cair em alguns erros teológicos. Não há nenhum paralelo da nossa natureza, na natureza criada por Deus, que seja igual à Trindade. Mas mesmo não compreendendo completamente a Trindade, nós podemos ter certeza que Deus é ao mesmo tempo três pessoas, que se revelam no Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, e mesmo assim continua sendo o único Deus. Essas três pessoas possuem os mesmos atributos, o mesmo caráter, a mesma essência. A Bíblia, em diversas passagens, ela nos ensina a respeito da Trindade. Sobre a divindade de Jesus, a gente pode ler, por exemplo, João 1:1, que fala: no princípio é o Verbo está com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é Jesus Cristo, que estava com Deus, era Deus desde toda a eternidade, desde todo o princípio. Em João 5:18, a gente lê o seguinte: por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, se referindo a Jesus Cristo,
Porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, Jesus Cristo evidenciava a si mesmo que Ele era Deus, que Ele era igual a Deus. Em João 8:24 a gente lê o seguinte: por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Esse eu sou se refere que Jesus Cristo é Deus. Lá em Êxodo 3:14, Deus disse para Moisés o seguinte: eu sou o que sou. Ou seja, Jesus está se referindo: eu sou o Deus de Moisés, eu sou o mesmo Deus, eu sou Deus. Lá em João 10:30 a gente lê: eu e o Pai somos um. Ou seja, Deus Pai é Deus, assim como Jesus Cristo também é Deus. A gente vê na Bíblia também que o Espírito Santo é Deus. Podemos verificar acontecimentos no Antigo Testamento, onde Deus agiu e essa ação é credenciada ao Espírito Santo. Em Hebreus 3:7-9 a gente lê assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. A gente vê aqui: assim, pois, como diz o Espírito Santo. Está atribuído ao Espírito Santo algo que Deus fez no Antigo Testamento. Ou seja, Espírito Santo é Deus também. Lá em Atos, capítulo 5, a gente vê o caso de Ananias e Safira, quando eles mentiram ao Espírito Santo. E ali temos uma evidência clara que o Espírito Santo é Deus. Eu vou ler aqui Atos 5, 3-5, que diz assim: então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. No início desse versículo a gente vê: Ananias, porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo. Aí depois a gente lê que ele mentiu para Deus. Ou seja, aqui o autor traz um paralelo dizendo que Espírito Santo e Deus são Deus. Espírito Santo está dizendo, ele é Deus. Então a Bíblia nos revela que o Espírito Santo é Deus também. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade é uma realidade bíblica. Nós não compreendemos ela completamente, mas podemos ter certeza que Deus é real e se revelou em 3 pessoas. A gente fica também na Bíblia as formas que Deus se revelou para a humanidade. De que forma Deus se revelou para nós? Na Bíblia nós podemos classificar de 2 formas, que chamamos de revelação geral e revelação específica. Revelação geral, de forma sucinta, se revela a revelação de Deus para todas as pessoas, em todos os lugares. E por isso as pessoas são indesculpáveis. A gente vai ler isso depois dos versículos, mas, por exemplo, você está aqui o exemplo de um índio que vive lá numa floresta, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Esse índio, mesmo nunca tendo ouvido falar de Jesus Cristo, ele vai para o inferno.
E por que ele vai para o inferno? Porque ele não creu em Jesus Cristo. E através da revelação geral, através da criação de Deus, ele é indesculpável perante Deus. Então esse é um dos motivos que devemos pregar o Evangelho. Esse é um dos motivos que devemos fazer missões, para que pessoas que nunca ouviram Jesus, elas vão para o céu. Devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo para elas. Meus irmãos, a ignorância não salva ninguém. Não é falta de conhecimento de Jesus Cristo que alguém vai ser salvo. A salvação é pela fé, como fala lá em Efésios 2:8. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso é dom de Deus. E não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação era toda efetuada por Deus, e é mediante a fé que nós somos salvos. Então devemos pregar esse Evangelho de Jesus Cristo, porque Deus revelou a todos, e todos são indesculpáveis perante Deus. Então, falando aqui sobre a revelação geral de Deus, nós verificamos a natureza criada. Lá em Gênesis 1:1, a gente vê que Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Romanos 1:20 a 21, 20 e 21, a gente lê o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. O que a gente verifica aqui? Os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder, a sua divindade, se conhece através da criação, desde a criação do mundo, através da natureza criada. Então Deus se revelou através da sua criação. Deus se revelou também através da moral humana, através da natureza humana. Lá em Romanos, vai dizendo, capítulo 2:14, a gente lê assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam a lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Ou seja, Deus se revelou na moral humana também. De alguma forma, o ser humano, ele aponta para Deus, ele aponta para o seu Criador. Por natureza, nós apontamos para Deus. Mesmo o pecado tendo entrado no mundo, mesmo a imagem de Deus estando manchada no homem ainda não regenerado por Ele, ele ainda tem a moral colocada por Deus em si. De certa forma, tem o conhecimento desse Deus. Ou seja, pela natureza criada e pela própria moral do ser humano, ele evidencia que Deus existe, e por isso é indesculpável, como lê em Romanos 1 e Romanos capítulo 2. De forma da revelação geral, Deus também se revelou através de eventos históricos. A gente tem a Bíblia, a questão de José do Egito lá, onde tem 7 anos de fartura e 7 anos de fome no Egito. É Deus se revelando para a humanidade também através de eventos históricos. E passando aqui da revelação geral, nós vamos para a revelação específica, ou revelação especial, como alguns chamam, que é uma revelação que Deus fez de forma específica e especial para as pessoas determinadas ao longo da história. E essa revelação específica, ela é salvífica, porque crendo em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Essa revelação específica nos revela Jesus como Senhor e Salvador. Então, dentro da questão da revelação específica de Deus, nós temos a Bíblia. Lá em 2 Timóteo 3,16, nós lemos o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, toda a Escritura é a palavra de Deus. Lá em 2 Pedro 3, no final do versículo 15 ao 16, diz assim: como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês,
segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são estáveis deturbarão, como também deturbarão as demais escrituras, para a própria destruição dele. Quem te vê aqui, que Pedro coloca as cartas de Paulo no mesmo pé de igualdade que o restante das escrituras. Ou seja, o Novo Testamento também é palavra de Deus, assim como é o Antigo Testamento. Em Judas 1:3 nós lemos o seguinte: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponderem-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas foi uma das últimas cartas a ser escrita, talvez a última, há um debate de quando foi escrito Judas, mas o que nós temos aqui? A fé entregue de uma vez aos santos se refere a toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, toda a Bíblia é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus infalível. Deus se revelou para nós através da Bíblia, e nós podemos crer no que está escrito aqui, nas Sagradas Escrituras. Deus se revelou para nós também através de Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 1, os 2 primeiros versículos dizem assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Gostaria de destacar essa parte quando fala que ele falou através do Filho, ou seja, Deus se revelou através de Jesus Cristo também. Outra questão da revelação específica é que Deus se revelou através dos profetas. Nesse mesmo texto a gente lê no início: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Ou seja, Deus se revelou pela Bíblia, por Jesus Cristo e pelos profetas, de maneira específica, e também de eventos na história que revelam o caráter de Deus, revelam que Ele é santo, justo, imutável, entre outras características de Deus. A gente tem a questão do dilúvio, que demonstra a santidade e a justiça de Deus. Nós temos questão de destruição de Nínive. A gente tem como Jonas, ele foi pregar lá para Nínive. Deus mostrou a sua misericórdia para Nínive, que se arrependeu dos seus pecados. Já a demonstração da salvação de Deus para aquele que crê nele. E a gente vê também posteriormente que o profeta Naum, ele prega sobre a destruição de Nínive. Por quê? Porque os ninivitas, eles se afastaram do caminho de Deus. Então vemos na questão de Nínive a justiça de Deus e a misericórdia de Deus também. Deus se revelando o seu caráter através de eventos específicos. A gente vê a questão do dilúvio também, quando fala sobre a justiça, a santidade de Deus. A gente vê a questão quando Deus fala com Moisés através da sarça ardente. Quando Deus revela o seu caráter, as suas características para Moisés também. Então nós temos a revelação geral de Deus e temos a revelação específica. E por Deus ter se revelado a todos os seres humanos, desejar também que todos sejam salvos, nós devemos pregar o Evangelho para todos, porque se não pregarmos, a pessoa vai para o inferno. A pessoa precisa crer em Jesus Cristo para ir para o céu. Mas uma questão, mais uma característica de Deus, podemos estudar esta manhã, se diz a respeito aos atributos do nosso Deus. Nós podemos classificar os atributos de Deus de duas maneiras. Nós podemos classificar entre os atributos naturais de Deus, os chamados de atributos não comunicáveis. O que quer dizer isso? Atributos que pertencem somente ao nosso Deus. Ele não passou esses atributos a nós, nos comunicou a nós. Entre eles temos a autoexistência de Deus, a mutabilidade, a sua infinidade, a sua eternidade, a sua presença, a sua onisciência, a sua onipotência. Eu vou destacar aqui somente alguns atributos naturais de Deus. Por exemplo, a Bíblia, ela nos fala sobre a autoexistência de Deus. Deus diz: eu sou o que sou.
ele se autoexistiu, ele não foi um ser criado, ele existe desde toda a eternidade. Então, um outro atributo de Deus, que pertence somente a ele, é a eternidade. A gente verifica isso lá no Salmo 90, versículo 2, que eu vou estar lendo aqui com os irmãos. Como a gente vê a eternidade de Deus, Salmo 90, versículo 2. Diz assim: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, nós temos um Deus eterno, que sempre existiu e vai sempre existir. Um outro atributo de Deus que podemos classificar como não comunicável, como atributo natural, é a sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência, que a gente verifica lá no Salmo 139. A gente verifica também a infinidade ou a imensidade de Deus. A gente verifica também a imutabilidade de Deus, que eu vou estar lendo com vocês aqui, Tiago 1,17, ou seja, Deus não muda, Ele é imutável. Tiago 1, versículo 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso trará... Desculpa, eu estou lendo o versículo errado. 17 diz assim, Tiago 1,17 diz assim: toda a boa dádiva e todo o bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus não muda, Ele é imutável. Nós podemos crer nesse Deus que foi apresentado no Antigo e no Novo Testamento, que é o mesmo Deus que temos hoje, o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Paulo e os outros apóstolos, é o mesmo nosso Deus. Então temos atributos naturais de Deus, também temos atributos morais de Deus, e são atributos comunicáveis, ou seja, nós temos esses atributos também, claro, não na mesma perfeição e imensidade que são os atributos em Deus, mas temos esses atributos também. Por exemplo, podemos citar a santidade de Deus. Deus é absolutamente separado de todas as suas criaturas. Ele é santo, Ele é exaltado sobre qualquer coisa. E Ele deseja de nós que também sejamos santos, ou seja, sejamos separados das coisas ordinárias deste mundo, e que vivamos para Deus. A gente vê isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Pedro, capítulo 1, versículo 17. Versículo 16, melhor dizendo. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vou voltar mais ao versículo 15, diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Deus exige de nós santidade, porque Ele também é santo. Outro atributo moral comunicável de Deus é a sua justiça. Nós temos um Deus justo, e nós também devemos ser justos. Vou ler aqui Romanos, capítulo 2, versículo 7. Romanos 2, 7. Vou ler a partir do versículo 5, melhor dizendo.
Romanos capítulo 2, a partir do 5, diz assim: Mas por ser teimosos e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. O que nós vemos aqui? Um Deus justo, que traz a vida eterna aos que creem nele e traz a condenação eterna aos que não creem nele. A justiça de Deus, ele é perfeita em todas as coisas, tanto em relações, coisas eternas, quanto em relações práticas no nosso dia a dia. Nós devemos ser justos também. Deus também é amor, Deus também é bondade, misericórdia, verdade. Vou destacar apenas algum atributo, mais um atributo de Deus aqui, que é o amor. Nós vemos João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele é amor. E nós também devemos demonstrar esse amor para com os outros. O que nós aprendemos aqui então em relação aos atributos de Deus? Que Deus tem atributos que pertencem somente a Ele, como a eternidade, a autoexistência. Ele não foi um Deus criado. São os chamados atributos naturais. Deus também tem os atributos morais, e que nós temos também em certa medida, que é amor, bondade, misericórdia, entre outros. Então nós devemos refletir ao nosso Deus. Esse aqui é um estudo que eu trouxe para os irmãos nesta manhã. São vários conceitos que temos de Deus, várias definições. Muitas vezes é difícil nós gravarmos tudo isso na nossa mente. Se os irmãos desejarem esse material, eu posso estar imprimindo para os irmãos, só pedir. Ou se desejarem também pedir pelo meu e-mail, eu também posso enviar. Meu e-mail é anderson@wd3.cc. anderson@wd3.cc. O irmão pode estar enviando um e-mail para mim, que vai estar encaminhando esse material, para você estar estudando e conhecendo a respeito de Deus. Amém? Vamos então estar encerrando agora esta live, esta EBD. Certo, a gente tem uma dúvida que mandada para o internauta: se os índios que nunca ouviram a palavra de Deus vão para o inferno, como ficam as crianças? Uma boa pergunta que muitas vezes é questionada. As crianças, que também se refere a quem tem deficiente mental, que é incapaz de crer em Deus, essas pessoas vão para o céu? Eu creio que sim. A Bíblia nos dá indícios que vão para o céu. Aqui em Romanos capítulo 2, a gente vê a justiça de Deus sendo aplicada através da revelação geral. Ou seja, o ser humano é indesculpável. Por quê? Por causa da natureza criada e por causa da moral que ele tem em si. Uma criança, ela é incapaz de verificar a natureza criada. Ela não tem compreensão ainda da moral de Deus em si. Ela é incapaz de crer em Deus. Lá em 2 Samuel, é um versículo importante a respeito disso, sobre crianças. O que nos fala? Davi, ele perdeu o seu filho. O filho de Davi morreu. O que ele fala? Davi fala que o filho de Davi não voltaria até ele, porque estava morto. Mas Davi, quando morresse, ele iria até o seu filho. Seu filho morreu quando era criança, bebê, ou seja, ele não creu em Deus. Mas Davi diz que iria com ele no céu. Ou seja, as crianças, elas vão para o céu. Dá um versículo explícito que fala: crianças ou aqueles que têm problemas mentais vão para o céu. Mas a Bíblia nos dá indícios claros que elas vão, por serem incapazes de crerem em Deus. Então a justiça de Deus sendo revelada através da revelação geral, e porque temos esse texto que Davi fala que vai estar no céu com seu filho, nós podemos crer que crer
sim, crianças quando morrem, até a idade da razão, ou seja, até elas serem capazes de crer em Jesus Cristo, elas vão para o céu. Depois que elas são capazes de crer em Jesus Cristo, aí depende, se elas creem em Jesus Cristo, elas vão para o céu, se não crerem, elas vão para o inferno, porque a responsabilidade é pessoal de cada um em crer em Jesus Cristo. Espero ter respondido a pergunta. Obrigado a todos. Está fazendo uma oração para estar encerrando? Ó Pai, obrigado porque Tu tem se revelado para nós, obrigado por Tu é amoroso, misericordioso. Obrigado porque Tu morreu na cruz para nos dar a salvação. Te peço que esteja abençoando cada ouvinte aqui, cada um que está assistindo pela internet também. Esteja abençoando esta igreja, nos faz cada vez mais compreender a Tua palavra aqui revelada. Obrigado por tudo, meu Deus. Esteja conosco para sempre, nos ajuda a descansar em Ti, a confiar em Ti cada vez mais. Em nome de Jesus, amém.